Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa aula sobre a importância do lúdico na aprendizagem. Nós já tivemos a nossa primeira aula sobre a história do lúdico. A segunda aula nós tivemos através da live, ao vivo. A terceira aula foi gravada sobre a diferença de jogo, brinquedo e brincadeira. Essa é a nossa quarta aula sobre a importância do lúdico na aprendizagem. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje é discutir sobre a importância do lúdico no ambiente escolar e as contribuições da participação no processo de aprendizagem de crianças pequenas e adolescentes que se encontram no final do seu curso de educação básica. A importância do lúdico na aprendizagem. O significado de algumas palavras, eles podem ser interpretados de maneiras diferentes, dependendo do contexto. Um exemplo disso é o lúdico. O lúdico ele pode ser usado para diversas situações, com diversos objetivos, Para cada tipo de objetivo eu posso trabalhar uma atividade lúdica diferente. E nessa aula eu vou trazer alguns exemplos de como a gente pode trabalhar o lúdico dentro das nossas aulas. E não apenas com crianças, mas também com adolescentes, com adultos. De modo geral, o que são as atividades lúdicas? As atividades lúdicas são aquelas relacionadas a jogo, a brinquedo, a diversão, a brincadeira. Por conta dessa característica divertida, descontraída, o lúdico às vezes ele é deixado de lado nas escolas, no meio educacional, principalmente nas escolas ou aqueles professores que têm um método de ensino mais engessado, mais tradicional, por acharem que não é um método muito interessante, que o aluno não aprende, que não é um método que leva o ensino sério, Alguns professores acham isso, algumas escolas que têm esse tipo de ensino mais engessado acabam excluindo atividades lúdicas do seu ensino. O lúdico ele é um termo bastante abrangente, como eu já falei para vocês nas últimas aulas, mas de modo geral ele dialoga com conceitos de brincadeira, de jogos, de interatividade. Por isso, o seu uso na educação ele gera polêmicas devido a interpretações errôneas, que foi o que eu acabei de falar para vocês, Aqueles professores que acham que não se pode, não se deve aprender, ou que se não aprende através do lúdico, que lúdico é só brincadeira e que não deve ser utilizado dentro do ambiente formal, que é a sala de aula. Para muitos educadores, a escola, as aulas, elas devem ter um viés mais sério. Então, a partir dessa interpretação, o ambiente escolar não é palco para brincadeira e as aulas devem ser conduzidas com seriedade, formalidade, responsabilidade, postura. Então, as escolas, os professores que acreditam, nesta concepção de que a escola é um lugar formal, mais sério, que a criança, os adolescentes só devem aprender daquele método, daquela forma tradicional, que tem que manter a seriedade, eles geralmente excluem as atividades lúdicas de suas aulas. No entanto, como sabemos, a evasão escolar, a falta de interesse é um problema muito presente na sociedade, muito presente nos dias atuais. Não estou dizendo aqui que a evasão escolar, que é o processo de desistência, do aluno às aulas, que ele para de frequentar, para de ir às aulas, seja por conta do método de ensino. Não estou dizendo que é unicamente por esse motivo, O aluno saiu da escola porque o método não era interessante, o método era tradicional.
pode sim ter uma parcela, né, em relação a isso, ao método utilizado do professor, mas, né, pode também ter outros motivos, como falta de condições de frequentar as aulas, né, ou precisa, enfim, trabalhar e não tem tempo para estudar. Existem diversos motivos que podem fazer com que o aluno desista, né, de assistir aulas, de frequentar a escola. E um desses motivos pode sim ser a metodologia daquele professor ou daquela escola, né? O aluno entende que aquela metodologia não é interessante, que ele não consegue aprender. A gente sabe que hoje em dia a informação, né, está muito rápida. Com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, as informações elas chegam muito rápido a gente. Então, assim, quando a escola, quando o professor, ele não se inteira do que está acontecendo naquele momento, naquele contexto, ele acaba que deixa suas aulas desinteressantes, né? O seu método ele se torna ultrapassado, porque ele não está conseguindo contextualizar a aula dele, ele não está conseguindo trazer a aula dele para a realidade dos alunos. Então a aula dele ela fica desinteressante porque os alunos eles têm dificuldade de aprender, porque eles estão vivendo em um momento diferente. E sim, um dos papéis do professor é se inteirar do contexto em que ele está lecionando. Nós, como professores, futuros professores, nós devemos entender aquele contexto em que a minha escola está localizada, aquela regionalidade, se aquela região que eu estou trabalhando ali, quais são as características daquela região. É uma região ribeirinha, então eu vou trazer para a minha aula contextualização, né, que tragam nas nossas aulas coisas que aquelas pessoas passam no dia a dia, né? Se eu estou dentro de um contexto escolar ali, que os alunos, né, já têm celular, já têm computador e já têm mais acesso à informação, já são mais inteirados, gostam de anime, só se fala em anime, os adolescentes, né, só se fala em anime. E aí é importante que o professor saiba o que está rolando ali, né, na sala, naquela faixa etária dele, para ele ficar inteirado, né, e se puder, de alguma forma, trazer a realidade dos alunos para as suas aulas. Então imagina uma turma, eu já ministrei aula para 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Então imagina um assunto que não sai da boca dos alunos, tá? Um anime, digamos Naruto, e você consegue na sua aula trazer o seu conteúdo, mas utilizando uma metodologia que traga pelo menos a forma como esse anime fala ou alguma coisa relacionada a esse anime. Imagina como isso vai chegar para os alunos, né? Os alunos, nossa, a professora saca disso, então ele já vai te olhar de uma maneira diferente, já vai olhar sua aula de uma maneira diferente. Então ele já vai ficar esperando para a sua próxima aula, ele já vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então é essa a diferença de metodologia ativa para uma metodologia engessada, uma metodologia mais tradicional. Então quando você consegue trazer o dia a dia do seu aluno, aquilo que ele vê todo dia, que ele passa para dentro das suas aulas, fica mais interessante para o aluno e a aula flui melhor. Esse conceito, né, ele aborda a necessidade de utilizar métodos diferentes para captar a atenção dos estudantes e deixá-los interagir melhor com a matéria proposta. O lúdico ele pode ser utilizado na educação infantil, que é onde é mais utilizado, né? Quando a gente fala em lúdico, o que vem em primeira cabeça, né? Quando a gente fala assim de brincadeiras, de jogos, vem em primeira cabeça as crianças, né? A infância, a educação infantil, que é onde comumente é utilizado o ensino lúdico, atividades lúdicas. Então, geralmente hoje, né, atualmente,
Por exemplo, atividades de matemática, atividades de geografia. As professoras do ensino infantil, elas tentam, né, trazer de uma maneira mais leve, mais divertida, para que facilite o aprendizado do aluno. Mas muitos professores esquecem que o lúdico ele também pode ser ensinado no ensino fundamental e no ensino médio. Até adultos, né? Nós aqui, por exemplo, da graduação, né, que já é um ensino superior, nós também podemos aprender através do lúdico. Na nossa aula presencial, a galera aí de Santana, né, a gente vai ter algumas atividades lúdicas e vocês vão ver que vocês vão conseguir absorver o conteúdo com maior facilidade, estando ali participando daquele momento. Não é só porque é uma brincadeira, que é uma atividade lúdica, que a criança, que o adolescente, que o adulto não está aprendendo. Ali dentro daquela brincadeira, mesmo que intrinsecamente, né, mesmo que não esteja tão explícito, mas a criança, o adulto, o adolescente, ele está assim aprendendo, né, e às vezes até mais do que se fosse no método tradicional. O que é o método tradicional que eu tanto falo? É aquele método que o professor vem para frente da sala, os alunos todos sentados à sua frente, o professor só fica ali 2, 3 horas, 1 hora, só falando do conteúdo, falando, e o aluno somente ali escutando, né? Então, essa é uma metodologia tradicional onde o aluno ele não tem muito lugar de fala, ele não tem liberdade para trazer os seus questionamentos, ele não tem liberdade para discordar da opinião de colegas, de professor. Esse é o ensino tradicional, onde o professor ele é o detentor do conhecimento e você está ali apenas para obedecer e absorver os conhecimentos que ele tem. Né? Nas metodologias ativas já é diferente, o aluno ele já começa a participar do seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, as atividades lúdicas elas estão dentro das metodologias ativas. Então, como a gente pode trabalhar atividades lúdicas dentro do ensino fundamental e do ensino médio? Claro que, dependendo da faixa etária, você vai fazer modificações na sua metodologia. Você não vai utilizar a mesma metodologia que você usa para uma criança de 4 anos, 5 anos, você não vai utilizar essa mesma metodologia com um adolescente, né, que está lá no ensino médio de 16, de 15 anos. A metodologia ela muda de acordo com a faixa etária. Então, para o fundamental, para o ensino médio, o professor, é importante que ele traga brincadeiras, jogos, gincanas funcionam muito bem dentro de sala de aula, quiz, atividades que façam, né, eles terem aquele momento de descontração, mas também de absorção do conteúdo. Outras formas de diversão com o conteúdo visto em classe é uma boa forma de engajar os estudantes e fazê-los assimilar o conteúdo de maneira mais direta. Assim, o aprendizado ele se torna mais dinâmico e o próprio estudante passa a conduzir, né, de forma mais fluida, né? O conhecimento fica mais fácil de entender. No entanto, é necessário entender que o lúdico ele não se resume apenas à brincadeira, né? Ele não termina ali no brincar pelo brincar, na diversão por diversão, né? E sim ao uso de metodologias diversas que estimulem a criatividade, o pensamento crítico, a imaginação dos estudantes de forma natural. Então, quando o professor traz uma atividade lúdica, é importante ele levar em consideração principalmente, né, o conteúdo que ele quer passar para aqueles alunos. Não adianta ele trazer uma brincadeira que não tem nexo nenhum com o conteúdo que ele está ministrando, né? Se ele está ministrando, eu vou trazer aqui um exemplo de conteúdo da educação física. Se ele está ministrando conteúdo de higiene corporal, a gente trabalha sobre higiene na educação física. Se ele traz o conteúdo ali, ele está trabalhando higiene, né, com seus aluninhos lá dos primeiros anos ali do ensino básico. E ele vai trazer uma atividade lúdica que não tem nada a ver com o conteúdo que ele está trabalhando. Ou trazer aqui
um assunto sobre atletismo, eu estou ensinando atletismo, eu estou ensinando fundamentos do futsal, eu estou ensinando ginástica, né? Eu estou ensinando, enfim, a importância da atividade física, eu estou ensinando o que é sedentarismo, e aí eu trago uma atividade que não tem nada a ver, não tem nexo com o conteúdo que está no meu planejamento. A criança, o adolescente não tem como absorver o seu conteúdo, né? Então, você precisa fazer esse link, você precisa relacionar o seu conteúdo com aquela atividade. Então, qual é a importância do ensino lúdico nesse contexto? A criança, o adolescente, ele desenvolve o potencial criativo, né? Há o estímulo das habilidades psicomotoras, né? De movimento, de desenvolvimento corporal, de desenvolvimento intelectual, melhoria das habilidades cognitivas, desenvolvimento da capacidade de linguagem. As atividades lúdicas, né? Dependendo do seu objetivo, pode sim ajudar as crianças, os adolescentes a se comunicarem melhor, a socializar, né, com os colegas. Aquela criança que é muito antissocial, muito fechada, que não gosta muito de conversar, isso acontece muito na fase da adolescência. As atividades lúdicas dentro de sala de aula podem fazer com que esse aluno participe mais das aulas, pode fazer com que ele converse mais com seus colegas e assim desenvolver essa capacidade, né, de interagir. Melhora da expressão corporal, maior controle emocional, desenvolvimento do raciocínio lógico, melhora da noção de espaço, incentivo ao trabalho em equipe, tá? Então, quando você trabalha com atividades lúdicas, você está trabalhando todas essas habilidades aqui no seu aluno. Esse tipo de educação, né, lúdica, com atividades lúdicas, contribui para a melhora em praticamente de todas as disciplinas. Então, o lúdico ele não deve ser trabalhado somente na área de educação física. Ele pode ser trabalhado nas outras disciplinas, geografia, matemática, português. Tá? Então, ele pode ser utilizado como um complemento em todas as disciplinas. Tá? O lúdico na infância. O uso durante a infância, por exemplo, é fundamental para integrar a criança não só com a escola, mas com seus colegas, com o ambiente em que ela está vivendo. Ao longo do tempo, o uso passa a ser no sentido de assimilação dos conteúdos e potencialização do aprendizado. Então, ali, no início, né, lá no ensino infantil, primeiro período, segundo período, né, as atividades lúdicas elas servem para socializar, para distrair, para brincar. E ao passar do tempo, né, ela começa a potencializar o aprendizado, a aprender através dessas brincadeiras, dessas atividades lúdicas. E o lúdico na adolescência? Pode ser uma boa oportunidade de promover o engajamento e deixá-los mais interessados em sua aula. Afinal, o engessamento, né, aquela aula mais fechada, mais tradicional, ele também atinge esses indivíduos e o uso de metodologias ativas diversificadas é sempre recomendado para cativar os alunos. Como o ensino lúdico influencia no desenvolvimento de habilidades? O ensino lúdico ele pode ajudar no desenvolvimento integral das crianças, e a gente vai já falar sobre isso nos próximos slides, né? Com as atividades lúdicas, as crianças elas começam a se comunicarem melhor, a se expressar de forma livre, espontânea. Então é possível fortalecer habilidades sociais, de concentração, de interação de um aluno com o outro, autonomia no convívio em sala de aula, com colegas. E qual é o papel do professor? Qual é o papel do educador nesse processo? Eu saí sem querer aqui. Nesse processo. O professor, né, além de escolher a atividade, ministrar a atividade, ele vai guiar adequadamente os alunos no processo de aprendizagem,
e ele precisa saber explorar ao máximo o potencial das atividades. Então, não adianta você pegar uma atividade qualquer lá da internet, mesmo que esteja dentro do seu conteúdo, e não saber administrar de forma adequada, não saber explorar o potencial daquela atividade, daquela brincadeira. O desenvolvimento das habilidades ele acontece de forma mais natural, mais participativa, fazendo com que a prática pedagógica alcance os seus objetivos. Então, a presença de atividades lúdicas ela pode estar inserida no planejamento do professor, não só pode, como deve. Como utilizar a ludicidade no âmbito educacional? Então, nós temos aqui alguns exemplos, de como inserir, por exemplo, na área tecnológica. Você pode utilizar jogos ou ferramentas inovadoras para o ensino. Na área de linguagem, utilização de trava-línguas, músicas, por exemplo, para o desenvolvimento da dicção e da eloquência na comunicação. Na área da imaginação, utilização de atividades que desenvolvam a imaginação, faz de conta, habilidades essenciais para uma boa adequação, não só na escola, mas também no mercado de trabalho. A área da movimentação, utilização de brincadeiras que trabalhem as habilidades cognitivas, coordenação motora, além de incentivar o aprendizado de conceitos como trabalho em equipe. Então é ideal, que o professor ele sempre pense em atividades que incluam todos os estudantes. E quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando apenas de alunos com deficiência física, alunos com deficiência intelectual, não, a gente está falando de todos os alunos, com e sem deficiência. E as atividades lúdicas, dependendo da maneira que é ministrada, elas também são capazes de fazer essa inclusão desses alunos e tornam a aula mais divertida. Por exemplo, algumas atividades que podem ser utilizadas nas aulas, utilizando atividades lúdicas. Organizar a apresentação de peças, seja elas musicais ou não, realizar teatro de fantoche, estimular a prática de redação periódica, fazer feira de ciências, trabalhar com fotografias, trava-línguas, jogos eletrônicos em sala de aula, jogos como o jogo da memória, jogos de tabuleiro. Então você, por exemplo, eu estou trabalhando conteúdo tal, dá para você montar um jogo, por exemplo, de jogo da memória, um jogo de dominó e adequar para aquele seu conteúdo. Um ensino infantil, por exemplo, nós estamos trabalhando, vou trazer de novo o conceito da higiene. Você pode trazer nas suas cartas, do cartão do quebra-cabeça ou do jogo de memória, por exemplo, algumas atitudes que a criança deve ter para que ela consiga ter uma boa higiene, Pode colocar uma cartinha de escovar dente e aí outras cartinhas para ela poder achar o par. Então, isso a criança está aprendendo também. Esse é um bom exemplo de como ensinar através do lúdico. E percebo que quando eu falo ensino lúdico, eu não estou falando de atividades, de ir para a quadra e fazer lá na quadra atividade. Como vocês podem ver aqui nos exemplos, são diversas formas que dá para trabalhar o lúdico. Fotografia, artes, pintura, exposições, tudo isso é considerado atividade lúdica. Vamos falar agora sobre alguns autores, que falam sobre o lúdico. Ferreira e Silva dizem que, através da atividade lúdica, a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o crescimento físico e desenvolvimento e, o que é mais importante, vai se socializando. Para os mesmos autores, a ludicidade é muito importante para a saúde mental do ser humano, é um espaço que merece a atenção dos pais, dos educadores, pois é o espaço para a expressão genuína do ser, é o espaço e o direito de toda criança para o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos. Segundo Souza, 2015, o lúdico representa para a criança um meio de comunicação e prazer que ela domina ou exerce em relação à sua própria iniciativa. Para Kishimoto,
Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Teixeira, Rosa e Silva afirmam que deve haver uma dosagem entre a utilização do lúdico como forma de obtenção dos objetivos escolares. Então, é basicamente aquilo que eu falei na aula passada, né? O professor ele não deve restringir sua metodologia apenas em um tipo de método, né? Por exemplo, somente, vou trabalhar somente com atividade lúdica. A atividade lúdica ela pode servir como um complemento, né, das suas aulas, da sua metodologia. Para Almeida 2008, a educação lúdica ela contribui e influencia na formação da criança, possibilitando o crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática existe a participação franca, criativa, livre e crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio. Piaget traz, esclarece que o lúdico ele permite ao educando, ao aluno, a identificação de um sistema de regras que permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade. Piaget também esclarece que, através do lúdico, é possível estabelecer regras aos alunos da educação infantil, pois o mesmo desenvolve a parte cognitiva, motora, social e afetiva, proporcionando também a socialização e interação das crianças que aprendem brincando. Então, essas regras são, por exemplo, regras de convivência, quando chegar, dar bom dia, isso também é aprendizado, Então, através de cartazes, vamos construir um cartaz juntos, a professora trazendo vídeos, pinturas, enfim, desenhos, vamos desenhar aqui as palavrinhas mágicas, enfim. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido com as crianças. Então, essa foi a nossa